Lucas 19, versículo 31. Se alguém perguntar por que vocês estão fazendo isso, digam que o mestre precisa dele. Amém? Queridos, este capítulo, o 19, lógico, fala de vários acontecimentos. Primeiro, Jesus encontra com Zaqueu, ou Zaqueu com Jesus, né? Os dois se encontraram. E depois Jesus também fala sobre a parábola dos 10 servos e das 10 minas. E nesta parte aqui, intermediária, porque a parte final ele entra no templo, é o versículo em que nós lemos, contando sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Amados, nós podemos tirar algumas lições para nós, mas hoje nós vamos ficar apenas com um assunto bem resumido, bem objetivo e bem claro. O tema seria mesmo esse, né? O Senhor precisa dele. Não questione o quê? O Senhor. Este versículo se trata de quem quando Jesus falou precisa dele? Jumentinho. Amém? Entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Ele não ia entrar a pé em si, ele não ia entrar de outra maneira, porque tinha um significado muito importante. Naquele jumentinho significava o quê? Que ele era um rei de paz. Se ele entrasse a cavalo, seria um rei de guerra mesmo. Mas no jumentinho diz que significava paz. Então ele entra como príncipe da paz. E nós sabemos, amados, dos acontecimentos, eu não vou aqui destacar tudo, você já sabe. Quando ele entrava, o povo falava, Hosana, Hosana, o que vem em nome do Senhor, né? Colocavam folhas no chão, né? De palmeiras, etc. lá, e outros abanavam, e Jesus passava, né? E eles gritavam desta maneira. E até, amados, muitos diziam para repreender os discípulos que estavam incomodando. No grito deles, por eles estar ali glorificando o nome de Jesus. Cuidado, queridos. Muitos querem mesmo atrapalhar, impedir que você glorifique o nome de Jesus. Que nós glorificamos o nome de Jesus. Uma boa parte se incomoda mesmo. E é interessante que outros barulhos, outras coisas muitas vezes não incomodam, mas incomoda quando glorifica o nome de Jesus. Mas uma coisa que eu quero destacar aqui, queridos, é justamente isso. O Senhor precisa. É interessante, amado, Ele é dono de todas as coisas. Como diz Jesus, andava a maior parte, ou Ele andou a maior parte de sua vida a pé. Quando alguém um dia falou que ia segui-lo, aliás, ele convidou alguém, e alguém falou assim, bom, uns falaram, eu tenho que sepultar o pai que morreu, outro tem que fazer não sei o quê, eu tenho que fazer isso e aquilo. O que ele falou? Deixa os mortos, sepulta os seus mortos. Aí ele fala, o filho do homem, porque a raposa tem os seus covis, as aves do céu têm o seu ninho, mas o filho do homem não tem onde o quê? Reclinar a cabeça. Alguém um dia escreveu, e é verdade, Jesus andou em um animal emprestado, até as vestes não eram dele, até a cruz que ele morreu, mesmo a cruz não era dele, tudo praticamente era dos outros. Ele poderia entrar lá de uma outra maneira. A Bíblia diz que ele é dono de todas as coisas. Ele poderia pedir ao Pai ou ordenar que descesse do céu, né? Um cavalo ou um jumento de fogo, aí, etc., diferente, para chamar mais ainda atenção, mas não. Ele usa alguma coisa da própria natureza. Ele usa, amados, alguma coisa de alguém.
Alguém que considerava dono, que era dono daquele jumentinho, aquele jumentinho que era criado ali para algum objetivo. Eu não sei se aquele jumentinho já era domado. Provavelmente não. Porque a Bíblia diz que ninguém tinha montado. Era uma profecia. E eu creio que quando Jesus entra, ele não se rebela, Ana. Porque dificilmente, amado, quem cria aí animal, especialmente o cavalo, o burro, né, o jumento, o mula, ou até outros, ele não aceita você subir. A gente, quando era garoto, montava em cima de porcos, né, de bezerro, fazia aquela maior festa. E realmente levava cada tombo que era fora de série. E eu creio que ali, quando Jesus sobe, o animal não faz realmente nada, porque um estava no meio de multidão. Ele tinha o domínio de todas as coisas, amém? E até da natureza, amados. Mas o que destaca aqui hoje, o que eu quero destacar é o seguinte: Jesus dá instrução aos seus discípulos, aqueles que foram, diz: ó, vocês vão ali, entra naquela aldeia, a Bíblia diz, né? Chegando lá perto de Betfagé ou de Betânia, ali no monte chamado das Oliveiras, ele mandou 2 dos seus discípulos. E eles foram naquela aldeia, e ao entrar ali achareis preso um jumentinho, em quem nenhum homem ainda sentou, soltai-o e trazei-o. Atenção, queridos. Primeiro, o jumentinho já estava preso, já estava preparado por Jesus. Muitas vezes nós pensamos que só serve a Deus se tiver assim com a gente, conosco, fizer como a gente faz, ou tudo igualzinho. Não é. Aquele homem não andava lá com os discípulos, a Bíblia não fala o nome dele, mas ele tinha preparado algo para Jesus, amém, amados? Ele já tinha preparado algo para Jesus e era muito importante. Aquele jumentinho estava lá amarrado, a Bíblia não fala para quê, nem conta muitos outros detalhes. E os discípulos chegam ali, os 2, olha, vê como Jesus tinha falado. Aí eles chegam, eu creio mesmo, não cumprimentou ninguém, viu o jumentinho, já foi desamarrando. Eu quero, ops, peraí, o que está acontecendo? Por que vocês estão desamarrando meu jumentinho e vão levar para onde? O que ele falou? O mestre precisa dele. Tem uma tradução que fala, é mister, né? Porque o Senhor há de mister, quer dizer, o Senhor precisa dele. É para o Senhor. É para o Senhor, diga comigo, é para o Senhor. Amados, aí eu pus lá para pedir, para colocar, precisa dele ou de mim. A outra frase, não questione o Senhor. Então a Bíblia diz no versículo 32, e indo os que haviam sido mandados, acharam como lhes disseram. E quando soltaram o jumentinho, seus donos lhe disseram, por que soltais o jumentinho? E eles responderam, o Senhor administra. E trouxeram-no a Jesus. E lançando sobre o jumentinho seus vestidos, puseram Jesus em cima. E indo eles tendiam pelo caminho, né, e vestidos, carros, etc, etc. Olha bem, amados. O homem não questionou. Esses dias, né, nossa mãe, minha sogra pregou aqui no aniversário da missionária sobre a morte de Moisés. Quando Deus chamou Moisés lá no monte, e ele foi morrer, Moisés não questionou o Senhor. Não questionou. E o homem aqui, amado, quando os discípulos falaram, Jesus precisa dele, eles não questionaram. Mas peraí, mas precisa do quê? Para quê? Mas peraí, isso aí é meu. Custou alguma coisa? E o jumentinho está sendo preparado ou para ser um bom reprodutor, ou para trabalhar no arado. Hoje, amados, quem criam animais até chama aras, né? Tem um aras aí, ou tem muitos cavalos, tem cavalos aí que custam milhões, né? Aquele homem não questionou nada, é para o Senhor? É, então pode levar, amém? É para o Senhor? Pode levar. Amados, hoje muitas vezes quando a gente fala ou pede algo, ou Deus através da sua palavra, ou através mesmo da igreja, de nós, dos seus representantes, é interessante, amados, quando lemos a Bíblia,
E muitos se pegam por aí, até aqueles que ficam ensinando heresia, dividindo igreja uma coisa e outra, se baseiam na Bíblia para se defenderem, ou apenas defenderem a sua crença, a sua maneira. Para eles vale, mas para os outros não valem. Está certo que hoje a Bíblia não continua sendo escrita, Deus não permitiu, foi aquela época, inspirou, terminou lá, porque senão, mas cada um colocando as suas ideias. Mas, hoje, como no passado, amados, Deus usa os seus representantes, amém? Deus usa os seus servos, os seus filhos. Quando Jesus ressuscita e volta para o céu, antes dele voltar, ele já deu instruções a quem? Aos seus discípulos, que continuaram o ministério dele. Mas por que naquela época, aqueles homens tiveram credibilidade diante das pessoas da sua época, e tenham credibilidade diante de nós até hoje, que não vimos, que não convivemos com eles, e que não tem nenhuma fotografia deles, que não tem nenhum filme deles, Ana? Mas hoje, muitas vezes para nós, nada, que o pastor está falando, não estou nem aí. É fulano aí que está falando, não estou nem aí. Muitos não dão crédito. E faz-me lembrar de Moisés, na época que estava levando o povo, Deus falou para acreditar em Deus, em quem? Em Moisés, o seu servo. Para Deus poder fazer o que realmente era para ele fazer. Por que muitas vezes, amados, nós não somos hoje mais abençoados, mais bem-sucedidos? A obra de Deus, uma delas é isso mesmo. Quando nós falamos, o Senhor precisa, o Senhor manda, o Senhor quer, a gente questiona, que nada, será que é o Senhor mesmo? Isso é coisa da cabeça do pastor, ou do obreiro tal, ou do fulano de tal, ou daquele outro. Não é de Deus. Aquele homem podia ter questionado os discípulos, para aí, vocês trouxeram uma carta assinada pelo Senhor, por Jesus? Qual é a autorização dele? Que sinal ele dá para me saber que é ele ou não? Amado, se alguém chegar lá na sua casa e pedir, falar, o pastor mandou eu vir aqui pegar um negócio seu aí, que eu não falei, você vai entregar assim a torto direito hoje? Eu creio que não vai, é lógico. Por questão de prudência, não vai mesmo. As pessoas usam hoje tantos métodos, né, por aí para roubar, para fraudar, enfim, para tirar tantas proveito aí, fraude, etc. Mas naquela época não havia confiança assim. Mas aquele homem, ele não ia entregar para eles, simplesmente para eles. Se eles dissessem, não é para nós. Aí eu quero seu jumentinho aí, ó, eu vou usar para mim lá, na minha fazenda. Ou para o meu trabalho, será que o homem ia deixar? Não, ia sair de pau. Ou se tivesse arma hoje, ia sair, né, tiro. Ou alguma coisa. Mas era para Jesus. O que eu quero mesmo destacar aqui nesta noite, amado, é que nós muitas vezes questionamos mesmo quando o Senhor precisa de nós. Quando o Senhor precisa de algo de nós, ou quando o Senhor quer algo de nós. Para ele entrar em Jerusalém, e fazia parte do seu ministério, fazia parte do plano de Deus, fazia parte para cumprir a Bíblia, ele tinha que entrar montado em um jumentinho. E ele não tinha criado nenhum jumentinho, mas alguém tinha para Jesus. Digam amém. Você lembra das multiplicações dos pães? E não era, se você dividir 5 pães e 2 peixinhos, eu creio que era uma refeição de um dia, talvez para almoço e janta, para ele ir e voltar naquela missão. Mas o garoto abre mão e entrega tudo na mão de quem? De Jesus. E amados, olha bem, como é maravilhoso quando nós entregamos nas mãos de Jesus. Aquele menino que entregou nas mãos de Jesus, eu creio que ele ficou tão feliz, e depois ele deve ter contado para os seus pais. Eles também devem ter ficado tão felizes, por várias coisas. Primeiro, por Jesus ter multiplicado aqueles pães e peixes. Por Jesus ter usado aqueles pães e peixes que era para ele. Aquilo que era para ele só. Porque era para ele só, é ou não é? Aquele alimento, eu creio, era para ele mesmo, para ele próprio. Não era para os outros, cada um devia ter levado o seu. Ô meu irmão, você fica feliz quando aquilo que você tem pode ser usado para o bem dos outros, especialmente nas mãos de Jesus?
Será, amado, que nós realmente estamos contentes, felizes, irmãos? E reconhecemos, dizendo, Senhor, olha, eu sou um dizimista, eu ofertei, olha aí, lá está o resultado da minha oferta, lá está o resultado do meu dízimo. Jesus disse, se for fiel sobre o pouco, sobre o muito te colocarei. E se for fiel sobre o muito, o que acontece? Mais ainda, sobre muito ainda Ele vai colocar. Neste capítulo aqui fala desta parábola. Então, meu irmão, o Senhor precisa. O Senhor precisa. Agora olha para você e diga assim, o Senhor precisa de mim. Amado, ou do que é meu. Agora, por que muita vez a gente questiona? Nós questionamos. Uma outra vez mais para frente, ele precisou do cenáculo. O cenáculo totalmente o quê? Jesus falou, vai lá, já vai ter um cenáculo totalmente imobiliado. Imobiliado. Diga comigo, irmão. Imobiliado. Quer dizer, irmão, preparado. Especial. Já estava tudo imobiliado, preparadinho. Então o Senhor precisa, meu querido. Não é algo de qualquer jeito, irmão. Não é algo de qualquer valor. É do melhor. É daquilo que é útil. É daquilo que é importante na obra dele. Aquele jumentinho naquele dia era importantíssimo. Então o Senhor precisa? Eu não vou questionar. É o Senhor. O Senhor precisa. O Senhor precisa. Irmãos, sim, então através da liderança da igreja o Senhor usa. E é bíblico. A igreja adota, é o dízimo, é a oferta. O Senhor precisa. Não questione. O Senhor vai te recompensar. É para a obra dele. É para Ele.